A paz do Senhor, amados. Eu sou o pastor Adelcidos Reis. Trago-lhes a lição 9 da revista da Escola Dominical, que tem como título A Arca da Aliança. O texto áureo nos diz: pendurarás o véu debaixo dos colchetes e trarás para lá a arca do testemunho para dentro do véu. O véu vos fará separação entre o santo lugar e o santo dos santos. Êxodo capítulo 26 e o versículo 33. A verdade prática nos diz: por meio de Cristo Jesus, podemos encontrar-nos com Deus, santo e misericordioso. Meus amados, na lição passada, nós estudamos sobre o lugar santíssimo. E hoje, nós vamos dar sequência àquele ambiente tão especial. E vamos ver que dentro daquele ambiente estava o objeto mais sagrado do culto judaico. Estava ali a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus ou o trono de Deus em Israel. O primeiro tópico nos diz a descrição da Arca da Aliança. A Arca da Aliança, ela era conhecida com o nome de Arca do Concerto, Arca do Senhor, Arca da Aliança, Arca de Deus. Vemos que aquela arca, ela era feita de madeira de acácia, revestida de ouro, do lado de dentro e do lado de fora. A Arca da Aliança, ela tinha um comprimento de aproximadamente 1,25 m. Ela tinha 75 centímetros de altura e também 75 centímetros de largura. A Arca da Aliança, ela representava a humanidade e a divindade de Cristo. Naquela arca estava ali os dois materiais, ouro e madeira. A madeira representava a humanidade de Cristo e o ouro representava a divindade de Cristo. Somente em Cristo pôde ter as duas naturezas, a terrena e a divina, juntas na mesma pessoa. Então, a natureza de Cristo, ela foi profetizada desde o começo, quando Deus ele falou acerca da semente da mulher, que viria um que esmagaria a cabeça da serpente. Em Gênesis, no capítulo 3, versículo 15. E vemos que ao longo da Bíblia foi sendo revelado este mistério. Tanto que no livro do profeta Isaías, no capítulo 9, o versículo 6, a Bíblia nos diz: um menino nos nasceu e um filho se nos deu. O principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. É interessante quando o profeta ele diz: um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Quando o profeta fala do menino, ele está referindo à semente da mulher, está referindo ao filho de Maria, à natureza terrena, à humanidade de Cristo. Mas quando o profeta está falando acerca do filho, ele está referindo sobre a divindade, sobre a deidade do Senhor. Então, ele referia a sua procedência divina e eterna. Somente Jesus, ele teve
fundido naquela mesma pessoa as duas naturezas, a humana e a divina. São mistérios que foram sendo revelados ao longo dos séculos. Para os hebreus, isso era inconcebível. Eles não tinham nenhuma noção, porque na liturgia do tabernáculo, eles simplesmente reconheciam a presença do Eterno, do Todo-Poderoso Deus. Eles não tinham noção que no tabernáculo tinha um sentido simbólico ou tipológico, porque eles viviam aquele momento. Era um momento muito especial. Mas nós vemos que este mistério, ele foi sendo revelado ao longo dos séculos e dos milênios. E a natureza divina e a terrena é mistério que hoje nós conhecemos, e tem muitas coisas ainda para nós conhecermos acerca deste mistério que pouco a pouco foi sendo revelado. Muitas vezes, para nós compreendermos isto um pouquinho, nós devemos comparar, por exemplo, um copo de café com leite. Aquela mistura do leite e do café forma ali uma outra substância. E aquela substância, ela traz as mesmas propriedades do café e do leite. Assim também, a natureza terrena e divina de Cristo trazia também as mesmas propriedades daquilo que é terreno e daquilo que é divino. A Arca da Aliança, ela tinha 4 argolas nos seus cantos. Aquelas argolas, elas eram necessárias para o transporte da arca no tempo da peregrinação, ou seja, quando o tabernáculo ele era deslocado para um outro lugar. Quando o tabernáculo ele era desmontado, no tempo em que Israel teria que deslocar para outro local, ele era desmontado e, primeiramente, o que era tocado para ser desmontado no tabernáculo seria o véu que separava o lugar santo do Santo dos Santos. Arão e o seu filho Eleazar, eles vinham até o véu do lugar santo. Então eles soltavam o véu. Arão estava numa ponta e Eleazar em outra. Então eles pegavam o véu e vinham de costa. A arca estava atrás. Eles vinham de costa para cobrir a arca, de maneira que eles não vissem a arca. Depois que aquele véu era coberto, cobria a arca, vinha um pano azul e cobria aquele véu. Então, vinha a pele de texugo e também cobria aquele pano azul. E por cima da pele de texugo, vinha um outro pano azul e cobria e embalava aquela arca. Ali então, através dos varais que estavam colocados nos 4 cantos da arca, os sacerdotes, os coatitas da família de Coate, da tribo de Levi, poderiam então conduzir a arca pelo deserto. Para que os coatitas pudessem transportar a arca, eles teriam que ter um preparo, um cuidado absoluto. Eles não poderiam tocar na arca, mesmo a arca coberta. Havia o risco de morrerem. Mas eles então, vestidos em trajes de gala, eles iam conduzindo a arca pelas areias do deserto, com toda reverência, com o coração quebrantado, sabendo que estava conduzindo
a coisa mais preciosa do tabernáculo. Pois bem, meus amados, no tópico de número 2, nós vemos aqui o propiciatório da arca. Propiciatório. O que é propiciatório? Propiciatório vem da palavra propiciar, ou seja, tornar propício, tornar favorável. Aquele propiciatório era a tampa da arca. Aquela tampa, ela era de ouro puro, ouro maciço. E aquela tampa, ela cobria a arca, ou seja, cobria aquele baú. Em cima do propiciatório estava a figura de 2 querubins, que estavam virados, um olhando de frente para o outro, olhando ali para o propiciatório, olhando ali para baixo, como se estivesse olhando para o interior da arca. Os querubins, eles são seres celestiais que foram criados por Deus. Eles são seres gloriosos porque eles estão associados com a glória e com a majestade de Deus. Sempre que há uma manifestação de querubim, geralmente está associado com a majestade ou glória. Os querubins, eles são pouco conhecidos na Bíblia, poucas manifestações, mas eles estão sempre relacionados com a presença e com a glória de Deus. Por isso, eles estavam ali sobre o propiciatório, indicando que aquele local era um local especial, indicando que Deus, ele marcava a presença ali na arca. Então, aqueles querubins, eles estavam sempre ligados à presença de Deus. Na Bíblia, nós podemos destacar lá no Jardim do Éden, quando Deus expulsou Adão e Eva do Jardim do Éden, Deus colocou um querubim para guardar o caminho da árvore da vida, para que ninguém tocasse naquela árvore. Já vemos aí uma ação da misericórdia de Deus. Então, eles estavam ali sobre o propiciatório, porque refletia naquele local a glória de Deus. Propiciatório, amados, naquela tampa era onde era efetuado ali um sacrifício, a expiação. A expiação, ela era feita uma vez por ano. O dia da expiação era um dia muito especial, talvez o dia mais especial da liturgia e do culto judaico. No dia da expiação, os judeus, eles ficavam em angústia, em aflição de alma, ou seja, eles ficavam em jejum do pôr do sol do dia até o pôr do sol do outro dia. Isto se dava no 7º mês, no dia 10, possivelmente ali no começo do mês de outubro, que era realizado o dia da expiação. No dia da expiação, nenhum judeu poderia fazer serviço, eles também não podiam comer, nem ele, nem os gentios que habitavam entre eles. E isto foi observado ao longo dos séculos. O dia da expiação era o dia em que o sacerdote, ele oferecia sacrifício por ele, pela sua família, oferecia o sacrifício aspergindo sangue no altar, onde ele preparava para aquele dia. Ele tinha o ano todo para se preparar para aquele dia, porque aquele dia seria o dia
em que Israel poderia encontrar o favor de Deus. Portanto, o sacerdote, ele se santificava, se preparava para entrar no lugar santíssimo, entrar ali para fazer a aspersão do sangue sobre a tampa da arca, sobre o propiciatório. E quando ele entrava naquele local, ele adentrava com o seu incensário, ali com incenso aromático, e aquele incenso liberava uma fumaça, formava uma cortina de fumaça que ocultava a presença do Senhor. Então ele, com muita reverência, aspergia o sangue sobre a tampa do propiciatório. Quando ele adentrava naquele local, ele não podia virar as costas e sair. Ele então contava 7 passos para trás e vinha passo a passo de frente para a arca, porque se ele virasse as costas, ele seria fulminado pelo Senhor como um ato de irreverência. Portanto, ele dava 7 passos para trás até encostar as suas costas no véu. Quando encostava no véu, ele então poderia sair. Deus tinha recebido o sacrifício. O ato do sacerdote sair do lugar santíssimo indicava que Deus tinha aceitado o sacrifício, que Deus tinha sido propício aos filhos de Israel. Então, toda a nação de joelho, eles proclamavam o nome Jeová. Era o nome que era proclamado quando o sacerdote saía do lugar santo dos santos. O favor de Deus estava à disposição de Israel por mais um ano. Amados, nós podemos ver que esta palavra propiciação, ela vem de uma palavra grega, hilaskomai. Hilaskomai é a expressão grega para o sacrifício que os gregos ofereciam aos deuses pagãos. Quando eles cometiam algum erro, eles então ofereciam o sacrifício aos deuses como forma de comprar o favor dos deuses. Porque eles acreditavam que os deuses, eles eram cruéis e vingativos, e eles poderiam ser conquistados mediante aquele sacrifício. Mas no contexto bíblico, isto não tem fundamentação, porque a grande verdade não foi o homem que foi em busca de Deus, foi Deus que foi ao encontro do homem. Tanto que no tabernáculo a presença de Deus estava ali entre o povo de Israel. Deus, ele tinha a sua habitação entre o povo. Também na nova aliança, Jesus, ele veio habitar. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós vemos Deus, ele procurando aproximar do homem. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, no capítulo 5, versículo 8, a Bíblia diz que Deus, ele prova o seu amor para conosco, quando Cristo morreu pelos nossos pecados, morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Na cruz do Calvário, Deus estava em Cristo reconciliando com Cristo, consigo mesmo, todos os homens. Então, nós vemos que Deus, ele aproximou. Então fica a pergunta, como os antigos, os homens, os santos do Antigo Testamento, eles foram salvos? A palavra do Antigo Testamento para propiciação
é expiação. Expiar significa cobrir. Deus, mediante o sacrifício, mediante o sangue dos animais, ele cobria o pecado. Significa que o pecador, ele estava recebendo um crédito de misericórdia. Por isso que a tampa do propiciatório significa ali trono de misericórdia. Quando o sangue era expiado ali na tampa, ali então o pecador, ele se tornava Deus favorável a ele. Então, o seu pecado era coberto. Isto significa que quando Cristo ele morreu na cruz, o efeito do seu sangue, ele foi retroativo aos santos do Antigo Testamento que tinha recebido aquele crédito. E o sangue de Cristo é um sangue poderoso para remover o pecado. Por isso, a palavra para expiação no Antigo Testamento seria a palavra hebraica kafar. Vemos que Cristo, ele é a propiciação dos nossos pecados. Ou seja, o sangue de Cristo, ele remove. Mas o sangue de bode e de touro, ele apenas cobria. Foi assim que Cristo realizou um sacrifício perfeito na cruz do Calvário. No tópico de número 3, nos diz os elementos sagrados dentro da arca. Dentro da arca, amados, havia 3 elementos importantes. Havia, primeiramente, ali as tábuas da lei. As tábuas da lei, elas foram esculpidas por Deus. Quando Deus, então, deu a lei a Moisés, os 10 mandamentos no monte, Deus, ele esculpiu 2 tábuas de pedra e escreveu com o seu dedo os 10 mandamentos. Quando Moisés ele desce do monte depois de 40 dias, Israel tinha violado, Israel tinha mergulhado na idolatria porque eles construíram um bezerro de ouro. Moisés, quando viu aquela cena, ficou irritado e atirou as 2 tábuas com os 10 mandamentos sobre aquele bezerro, destruindo aquele bezerro, mas quebrando também as 2 tábuas com os 10 mandamentos. Deus então manda Moisés confeccionar, esculpir outras 2 tábuas e também levar ao monte, porque ele ia novamente escrever os 10 mandamentos naquelas tábuas. E assim o Senhor o fez. Moisés então traz aquelas 2 tábuas com os 10 mandamentos e coloca como memorial dentro da arca. Aquelas 2 tábuas com os 10 mandamentos representa a justiça de Deus, porque Deus, ele é justo. Mas dentro daquela arca estava também um vaso de ouro contendo maná. Aquele vaso de ouro continha um gomer de maná. Um gomer refere a 1 litro e 3/4 de maná, aproximadamente 2 litros de maná. Aquele maná, ele representa a provisão de Deus. E a provisão de Deus está em Cristo Jesus. Vemos que Deus, ele alimentou Israel no deserto por aproximadamente 40 anos. Deus proveu o alimento. Aquele alimento, o maná, ele não poderia deixar para o outro dia, que ele estragava, criava bicho e mau cheiro. Mas aquele pote de maná, aquele vaso de ouro que foi colocado dentro da arca, também como um memorial da provisão de Deus, ele permaneceu ali, sem estragar, sem criar mau cheiro.
Por quê? Porque a presença de Deus estava ali renovando aquele maná. Nós vemos que Jesus se apresentou como o pão da vida, como o maná. Ele, certa vez, ele disse para o povo que procurava os seus milagres. Ele disse: vossos pais comeram maná no deserto e pereceram, mas aqui está o pão vivo que desceu do céu. Jesus, ele se apresentou como pão vivo, como o maná, como provisão. E este maná que estava dentro da arca, eles representam também a palavra, o pão que nos transforma, o pão que nos abençoa, que nos dá sustentação para a nossa caminhada de fé. Cristo estava representado naquele maná. Também dentro daquela arca estava ali a vara de Arão que floresceu. Quando houve a rebelião de Coré, então eles reivindicaram o sacerdócio, o direito de poder entrar no tabernáculo para oferecer sacrifício. Então, Deus mandou Moisés pegar 12 varas, e aquelas varas colocasse o nome das 12 tribos. E aqueles nomes das 12 tribos eram para ser colocados na presença da arca, ali diante da arca. Então, na vara da tribo de Levi, foi colocado o nome de Arão. Mas quando foi no outro dia que Moisés foi apanhar aquelas varas que estavam diante do testemunho, a vara de Arão, ela tinha florescido, ela tinha criado rebentos, brotos, e ela tinha também produzido amêndoas. Veja que coisa extraordinária! Da noite para o dia, aquela vara floresceu, criou brotos e produziu amêndoas. E as outras varas estavam ali do mesmo jeito. Quando a vara de Arão floresceu e produziu frutos, estava indicando que Deus tinha escolhido verdadeiramente Arão para o sacerdócio. O que nós vemos representado naquela vara de Arão é a soberania de Deus. Aquela vara, que era uma vara de amendoeira, era uma vara seca, uma vara que tinha sido cortada do tronco, mas agora aquela vara seca, ela tinha florescido da noite para o dia, tinha produzido fruto da noite para o dia, indicando que o ministério, ele é Deus que dá. Deus é soberano na escolha daqueles que ele quer usar como representante na obra do Senhor. Aquela vara, ela representa a escolha de Deus para o ministério. Muitas pessoas, como Coré, reivindicam o sacerdócio, o direito de exercer o ministério. Mas Deus é que escolhe, Deus é quem determina aqueles que ele quer. É interessante que aquele maná, aquela vara e aquelas tábuas da lei, elas têm uma representação interessante. As tábuas da lei, nós vemos representando a justiça de Deus. Deus estava representado naquelas tábuas. O vaso de maná representa a provisão de Deus, representa Cristo que se apresentou como maná. E a vara de Arão que floresceu representa a pessoa do Espírito Santo, que é a fonte gerador de vida. Então, dentro da arca
estava a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, estava ali a presença da Trindade Santa. E assim, meus amados, é que nós vemos que naquela arca Deus se manifestava de forma extraordinária, dando indicação para que o sacrifício de Cristo fosse realizado de uma vez por todas. Assim como o sacerdote no dia da expiação, ele entrava para oferecer o sacrifício sobre o propiciatório, Cristo, na cruz do Calvário, ele derramou o seu sangue, ele se tornou o sumo sacerdote, o nosso sumo sacerdote e também o sacrifício, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, hoje nós temos plena liberdade, mas precisamos ter reverência para entrarmos na presença do Senhor. Que Deus nos abençoe.